Você já se deparou com a contradição entre os princípios de amor e igualdade pregados por muitas religiões e a realidade de suas práticas, que frequentemente perpetuam o racismo, o machismo e a homofobia? Essa é a provocação direta, cortante e inegociável que Angela Davis lançou ao mundo com a frase: "Eu rejeito qualquer religião que tolere o racismo, o machismo ou a homofobia." Essa frase não é um ataque à espiritualidade individual. É um diagnóstico brutal de quem dedicou a vida à luta por justiça social, à desconstrução de sistemas de opressão e à defesa dos direitos humanos. Angela Davis não nega a busca por sentido ou a importância da comunidade, mas a ressignifica como um imperativo ético: a fé só é válida se estiver a serviço da libertação e da igualdade. Nos próximos minutos, você vai acompanhar 7 reflexões impactantes, com exemplos reais, sobre como as religiões, ao longo da história, foram cúmplices ou instrumentos de opressão, e por que a rejeição de Angela Davis é um chamado urgente à responsabilidade e à transformação. Esse conteúdo não é uma negação da fé. É uma denúncia do uso da fé como um escudo para a intolerância, a discriminação e a violência. E um convite à lucidez diante da história e da ética. Contextualização da vida de Angela Davis. Angela Davis, nascida em 1944, é uma ativista política, filósofa, acadêmica e escritora americana, proeminente figura no movimento pelos direitos civis e na luta contra a opressão racial, de gênero e de classe. Sua trajetória é marcada pelo engajamento em causas sociais, desde sua associação com os Panteras Negras e o Partido Comunista dos Estados Unidos, até sua incansável defesa dos direitos dos prisioneiros e da abolição do complexo industrial prisional. Davis sempre abordou a religião a partir de uma perspectiva crítica, analisando como ela pode ser usada tanto como ferramenta de opressão quanto de libertação. Sua rejeição a religiões que compactuam com o racismo, o machismo ou a homofobia não é um ateísmo militante, mas uma exigência ética e política. Para ela, a fé, para ser relevante e justa, deve estar alinhada com os princípios de igualdade, justiça social e libertação de todos os oprimidos. Ela critica as instituições religiosas que se curvam a estruturas de poder discriminatórias, em vez de desafiá-las. Sua análise da religião é parte de uma crítica mais ampla aos sistemas de dominação, buscando desvendar como ideologias, incluindo as religiosas, podem ser usadas para justificar a exploração e a exclusão. Ela argumenta que a verdadeira espiritualidade deve ser um motor para a transformação social, e não um refúgio para a complacência ou a intolerância. Principais obras de Angela Davis: Mulheres, Raça e Classe. Nesta obra seminal, Davis analisa as intersecções de raça, gênero e classe na história dos Estados Unidos, expondo como as mulheres negras foram duplamente oprimidas. Ela discute o papel das instituições, incluindo as religiosas, na perpetuação dessas opressões e na resistência a elas. A obra é um chamado à solidariedade e à luta conjunta contra todas as formas de discriminação. Estarão as prisões obsoletas? Davis argumenta pela abolição do sistema prisional, mostrando como ele é uma extensão das estruturas de controle racial e social. Embora não seja diretamente sobre religião, a obra reflete sua visão de que qualquer instituição que perpetue a opressão deve ser questionada e, se necessário, desmantelada. A crítica se estende a qualquer ideologia que justifique a punição e a exclusão em vez da reabilitação e da justiça restaurativa. A liberdade é uma luta constante. Uma coletânea de ensaios e entrevistas que abordam temas como o feminismo negro, a Palestina, a violência de Estado e a importância da resistência. Davis reitera a necessidade de uma luta contínua contra todas as formas de opressão, e sua postura em relação à religião é consistente com essa visão: a fé deve ser um instrumento de libertação, não de aprisionamento. Essas obras revelam uma pensadora que não busca destruir a fé, mas sim exigir que ela esteja à altura de seus próprios ideais de justiça e amor. Sua crítica não é teológica, mas ética e política. Não busca o escândalo, mas a exposição nua da cumplicidade entre instituições religiosas e sistemas de opressão. A ausência de uma fé cega em sua análise não é uma negação infantil, mas uma constatação militante: onde a religião tolera a opressão, a humanidade se torna cúmplice. Principais pontos de reflexão: o racismo e a bênção divina da escravidão. A história está repleta de exemplos de como a religião foi utilizada para justificar e perpetuar o racismo.
No período da escravidão transatlântica, teólogos cristãos, tanto católicos quanto protestantes, desenvolveram doutrinas que legitimavam a subjugação de povos africanos, argumentando que a escravidão era uma punição divina ou que os africanos eram descendentes de Cã, amaldiçoado na Bíblia. Pastores e padres frequentemente citavam passagens bíblicas fora de contexto para defender a ordem social escravista, transformando a fé em um pilar da opressão racial. Nos Estados Unidos, a Igreja Metodista Episcopal e a Igreja Batista se dividiram em linhas raciais, com as igrejas brancas defendendo a escravidão e as igrejas negras emergindo como centros de resistência. A Ku Klux Klan, um grupo supremacista branco, utilizava símbolos cristãos e rituais religiosos para legitimar sua violência racista. A tolerância religiosa ao racismo não é um desvio, mas uma cumplicidade histórica que mancha a pretensão de universalidade e amor de muitas fés. O machismo e a subordinação feminina divinamente ordenada. O machismo e a subordinação feminina são profundamente enraizados em muitas tradições religiosas, que frequentemente atribuem papéis de inferioridade à mulher com base em interpretações de textos sagrados. No cristianismo, passagens como as mulheres estejam caladas nas igrejas 1 Coríntios 14 e 34 ou a narrativa da criação de Eva a partir da costela de Adão foram usadas para justificar a exclusão feminina do sacerdócio, da liderança e da esfera pública. No Islã, interpretações conservadoras do Alcorão e da Suna levaram à imposição de véus, segregação de gênero e restrições à liberdade feminina em muitos países. No hinduísmo, o sistema de castas e a prática histórica do sati imolação de viúvas foram justificados por preceitos religiosos. A tolerância religiosa ao machismo não é apenas uma questão de tradição, mas uma reprodução ativa de hierarquias de gênero que negam a autonomia e a dignidade das mulheres, transformando a fé em um instrumento de controle patriarcal. A homofobia e a condenação sagrada da diversidade sexual. A homofobia é uma chaga que aflige muitas comunidades religiosas, que frequentemente condenam a homossexualidade como um pecado ou uma abominação, baseando-se em interpretações literais de textos sagrados. No cristianismo, passagens do Levítico e das epístolas paulinas são usadas para justificar a discriminação e a violência contra pessoas LGBTQ+. Em muitos países, leis anti-homossexualidade são apoiadas por líderes religiosos e comunidades de fé, resultando em perseguição, prisão e até pena de morte. No Islã, a homossexualidade é amplamente condenada, e em regimes teocráticos, como no Irã, a punição pode ser severa. A exclusão de pessoas LGBTQ+, de espaços religiosos, a negação de seus direitos e a promoção de curas para a homossexualidade são manifestações da intolerância religiosa que Angela Davis denuncia. A tolerância religiosa à homofobia não é uma questão de dogma inquestionável, mas uma escolha ativa de interpretar a fé de forma a negar a dignidade e a existência de uma parcela da humanidade, transformando a religião em um vetor de ódio e exclusão. A hipocrisia da moralidade religiosa e a cumplicidade com a opressão. A rejeição de Angela Davis não se limita à tolerância explícita, mas se estende à hipocrisia de instituições religiosas que, embora preguem amor e caridade, silenciam-se ou colaboram com regimes e sistemas opressores. Durante o apartheid na África do Sul, muitas igrejas brancas apoiaram o regime segregacionista, enquanto igrejas negras e alguns líderes religiosos como Desmond Tutu se tornaram vozes de resistência. A cumplicidade de parte da Igreja Católica com regimes fascistas na Europa como o apoio a Franco na Espanha e a Mussolini na Itália e com ditaduras militares na América Latina demonstra como a moralidade religiosa pode ser seletiva e instrumentalizada para manter o status quo. A ausência de condenação veemente do Holocausto por parte de algumas lideranças religiosas da época é um exemplo sombrio dessa cumplicidade. A fé, nesse contexto, deixa de ser um farol de justiça e se torna um cúmplice silencioso da injustiça. A resistência e a fé libertadora, uma contranarrativa necessária. É crucial reconhecer que, apesar da cumplicidade de muitas instituições, a religião também foi e continua sendo uma fonte poderosa de resistência e libertação. Movimentos como a Teologia da Libertação na América Latina, que reinterpretou o cristianismo à luz da opressão social e da luta dos pobres, ou o papel central das igrejas negras no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, liderado por Martin Luther King Jr., demonstram que a fé pode ser um motor para a transformação social. Angela Davis, embora crítica, reconhece essa dualidade. A sua rejeição não é a fé em si, mas a sua deturpação.
Ela inspira a busca por uma espiritualidade que seja intrinsecamente antirracista, antimachista e anti-homofóbica, uma fé que não tolere a opressão, mas que a combata ativamente, transformando-se em uma força para a justiça e a igualdade. O desafio da autocrítica e da reforma interna. A frase de Angela Davis é um chamado urgente para que as religiões pratiquem autocrítica e promovam reformas internas profundas. Isso implica em revisar interpretações de textos sagrados que perpetuam preconceitos, em desmantelar estruturas de poder que excluem grupos marginalizados e em assumir a responsabilidade histórica pelas cumplicidades com a opressão. A luta por uma igreja mais inclusiva para pessoas LGBTQ+, a demanda por igualdade de gênero no sacerdócio e a condenação explícita do racismo por parte de líderes religiosos são sinais de que essa autocrítica está começando a ocorrer em algumas esferas. No entanto, a resistência a essas mudanças é imensa, evidenciando o quão arraigadas estão as estruturas de intolerância dentro de muitas instituições religiosas. A verdadeira fé, para Davis, exige uma constante purificação e um compromisso inabalável com a justiça. A ética da libertação como critério para a fé. Em última análise, a frase de Angela Davis estabelece um critério ético fundamental para a validade de qualquer religião em sua capacidade de promover a libertação e a igualdade para todos os seres humanos. Não basta pregar o amor, é preciso praticá-lo de forma radical, combatendo ativamente todas as formas de discriminação. Uma religião que tolera o racismo, o machismo ou a homofobia falha em seu propósito mais elevado e se torna cúmplice da injustiça. A rejeição de Davis é um convite para que os indivíduos e as comunidades de fé reavaliem suas crenças e práticas à luz de um compromisso inegociável com a dignidade humana e a justiça social. É um chamado para que a fé seja uma força de transformação e não de conservação de privilégios e opressões. Análise da frase. Eu rejeito qualquer religião que tolere o racismo, o machismo ou a homofobia. Essa frase é um ato de denúncia e um chamado à responsabilidade ética. Angela Davis não está simplesmente expressando uma preferência pessoal, ela está estabelecendo um critério moral inegociável para a validade e a relevância de qualquer sistema de crenças. Ela denuncia que a tolerância a essas formas de opressão e racismo, machismo, homofobia não é um mero deslize, mas uma falha fundamental que desqualifica a religião de sua pretensão de ser uma força para o bem. A frase não acusa a espiritualidade em si, nem nega a busca humana por sentido, mas ataca frontalmente as instituições e interpretações religiosas que, ao invés de combaterem a injustiça, se tornam cúmplices ou promotoras dela. A tolerância não é passividade, é uma forma de consentimento que legitima a opressão. A religião é transformada em um campo de batalha ético, onde sua validade é medida por sua capacidade de promover a libertação e a igualdade. E a fé, usada como um instrumento de transformação social ou de manutenção do status quo opressor. Ponto de vista. A frase de Angela Davis exige uma revisão profunda da nossa relação com a fé e com a justiça social. Exige lucidez. E exige coragem para confrontar as contradições entre o que se prega e o que se pratica em nome do sagrado. As perguntas que ela nos lança não são fáceis de digerir. Como podemos conciliar a fé com a tolerância à opressão? Qual o papel dos fiéis e das instituições religiosas na luta contra o racismo, o machismo e a homofobia? Até onde vai a nossa responsabilidade em desafiar as interpretações religiosas que perpetuam a discriminação? Será que uma fé que não liberta é, de fato, uma fé? Essas perguntas não são blasfêmia. São resistência. E talvez, um primeiro passo para separar a espiritualidade genuína da cumplicidade com a injustiça. Se esse conteúdo te fez pensar, curta o vídeo, inscreva-se no canal Ensinamentos Brilhantes e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Aqui, não canonizamos o divino. Exigimos que ele seja iluminado pela verdade da sua origem. Até a próxima reflexão.